Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. Como se gera um projeto num museu? Os desafios da gestão de projetos em museus é o tema deste episódio de Academicamente. Justamente para ajudar-nos a perceber esta matéria, convidamos João Francisco Fialho, é docente na pós-graduação de Museologia. Viva, João, bem-vindo a este episódio, a este podcast. Muito bom dia. É importante saber gerir projetos hoje em dia para estar no museu, para isto fazer parte de um museu? Com certeza. Eu diria que para gerir o projeto no museu seriam necessários equilibrar 7 pontos fundamentais. Que são Isso acima... é muita coisa. É verdade. Mas que são, acima de tudo, um exercício de equilíbrio constante entre estes 7 pontos. Exige uma atenção simultânea a vários fatores, que vão desde o planeamento estratégico até à execução prática. Bom, sempre com um olhar muito atento àquilo que são os recursos disponíveis. Assim, eu diria que a primeira coisa a fazer é o que é que se pretende alcançar. Qual é que é o objetivo? Exatamente. É uma exposição temporária, por exemplo, ou a renovação de uma sala? Já voltamos a estes pontos, mas ajude-nos aqui a perceber uma coisa. Quando falamos num projeto no museu, precisamos estar a falar dessas coisas. A exposição temporária é muito comum os museus terem. Pode ser uma saída ao terreno, não é? Hoje em dia os museus também vivem muito do território à volta deles. Exatamente. O que é que pode ser mais este projeto para um museu? Além destes 2 exemplos. Eu diria, por exemplo, centrarmos na questão da virtualização dos espaços virtuais. A gestão de um projeto também pode ter essa componente, não é? Que é uma componente que eu diria desmaterializada. Há um museu de uma cidade romana aqui no sul de Portugal, ali no Alentejo, que vive muito dessa realidade virtual, porque não há muito para ver da cidade, ela está enterrada. Então, virtualizar exposições também pode ser um projeto. É um projeto, até porque vai, de alguma forma, potenciar chegar a públicos que estão geograficamente mais dispersos. E, portanto, é uma mais-valia. Por outro lado, permite exibir alguns objetos que, estando, por exemplo, em reserva, o espaço físico do museu não permite que eles estejam em exposição. No local. Exatamente. No local. Então temos que definir objetivos para estes projetos, mas há vida além dos objetivos. Exatamente. Depois temos o levantamento dos recursos, não é? Que é fundamental. São recursos materiais e recursos humanos. Recursos materiais, estamos a falar, por exemplo, de financiamento interno ou externo. Cada vez mais se procura o financiamento externo através de patrocínios ou parcerias. Projeto a projeto. Então. Projeto a projeto, candidatando-se, por exemplo, a fundos nacionais ou internacionais. Depois, a gestão da equipa, que é, de facto, uma gestão normalmente de perfis pluridisciplinares e que vão desde o próprio gestor do projeto até aos técnicos que fazem o contacto direto com o público no momento da visita da exposição. Toda uma equipa. Exatamente. E isto também pode mudar, então, projeto a projeto. Além daquilo que são os funcionários do museu, haver a alocação de recursos humanos, de pessoas, ao próprio projeto. Com certeza. Por exemplo, se uma exposição for totalmente virtual ou com uma grande componente virtual, nós vamos juntar aqui uma nova componente que é, de facto, a tecnologia e quem dê apoio tecnológico, quer na criação, por exemplo, de salas virtuais, e aí estamos a falar não só dos arquitetos que habitualmente participam na montagem das exposições, na criação do ambiente expositivo, mas estamos a falar também de arquitetos ou designers que tenham já uma componente de visualização 3D, por exemplo, que permitem ao público navegar e fruir uma exposição num ambiente totalmente digital. Diferente. Exatamente. Então isto requer conhecimentos especializados. Com certeza. Na verdade, estas equipas são multidisciplinares e todas bastante especializadas, não é? Porque desde a curadoria, que é especializada, até quem faz a gestão dos recursos financeiros, que é especializado, quem faz o acompanhamento das visitas, que é também especializado, por exemplo. Mas isto é típico da gestão de projetos, juntar equipas multidisciplinares. Com certeza. Justamente uma das matrizes da gestão de projetos. Exatamente. É, de facto, a gestão das equipas e, não menos importante, a gestão dos recursos financeiros.
Este, para mim, são os dois fatores fundamentais. Eu presumo, não é querer fazer um grande chorado sobre o espaço da cultura em Portugal, mas provavelmente, se eu sentasse aqui 5 pessoas, acho que 5 pessoas dariam dizer os recursos financeiros é a parte mais difícil. Eu diria que há também depois uma outra componente fundamental, que é a gestão do tempo e a criação de um cronograma, que é fundamental também neste processo de criação de um projeto. As coisas têm que abrir a horas, não é? Têm que abrir a horas não e fechar a horas. Não é uma prática muito portuguesa, mas tem que abrir a horas e fechar a horas. E fechar a horas. Pese embora, por exemplo, no contexto de uma exposição, às vezes há a ideia de que quando se inaugura a exposição, ou melhor, quando se fecha a exposição, está terminado o projeto, e não é assim. Mas não é, o que é há depois? Nós abrimos uma exposição que era temporária, previu-se antes, juntou-se a equipa, o público fruiu da exposição, a exposição acabou a data, está lá marcado no calendário. O que é há para fazer depois? Na verdade, há um fator fundamental, que é a avaliação do que foi a exposição. E, portanto, não há projeto sem avaliação também. Tem que ter uma avaliação. Porquê? Porque isso nos vai potenciar a criação de métricas que podem ser revistas noutras iniciativas e que permitem, alguma vez, criar algumas correções que são fundamentais na gestão de um projeto. Mas vamos lá perceber que métricas são estas. É a quantidade de público, é o tipo de público, é a maneira como cada obra foi vista. Que métricas é que se pode tirar de uma exposição temporária, por exemplo? Eu diria que desde o início, a primeira métrica é se o objetivo da exposição está em linha, por exemplo, com a grande missão do museu ou os objetivos do museu. Essa, por exemplo, é uma das avaliações que é importante ter em linha de conta. Depois eu diria se a equipa está dimensionada para o projeto em si. Também é importante perceber se temos recursos suficientes, se é preciso em projetos subsequentes aumentar o número de recursos humanos e, por exemplo, se a captação de recursos financeiros foi suficiente ou não. Por exemplo, depois há um outro fator que eu acho que é também importante e que poderemos falar mais adiante, se achar conveniente, que é a avaliação do impacto. E a avaliação do impacto faz através daquilo que é o levantamento das opiniões do público, mas também o impacto, por exemplo, ambiental. Se a exposição deixou rasto, se deixou pegada... Essa é também uma preocupação aos dias de hoje. Aliás, nós vemos os museus paulatinamente a tentarem ter contextualizar as coisas de forma bastante mais atenta, mudança de iluminação, por exemplo, passando para o LED, utilizando materiais que deixem menos pegada. Portanto, isto é, de facto, uma preocupação. Antigamente nós usávamos muito papel. Essa também é uma das preocupações, haver menos suporte físico em papel e, enfim, provavelmente mais digital. Hoje em dia, muita gente anda com um telemóvel no bolso. A ideia dos QR codes, por exemplo, que acompanham uma exposição, é uma forma de alguma forma, criar um novo modelo de folha de sala, por exemplo, que antigamente nós chegávamos ao museu ou a uma sala de exposição e tínhamos a folha de sala. O QR Code agora coloca-nos essa folha de sala muitas vezes na palma da nossa mão. E com recursos muito interessantes. Exatamente. João Fialho, fica aqui prometido uma vista de olhos nas tecnologias que nos podem ajudar a levar projetos em museus a bom porto. Mas antes eu queria esclarecer aqui uma dúvida, levantou-me aqui uma dúvida, que é a seguinte: visto que estamos a falar de algo muito especializado dentro de museus, que ainda por cima são de variedade incrível, em Portugal, enfim, há centenas de museus, cada um com a sua especialidade, com a sua variedade, em sítios diferentes, mas também falou de equipas multidisciplinares. Que competências é que um gestor de projetos de museus precisa ter? Onde é que estes gestores nascem? Bom, o gestor, em princípio, nascerá de alguém que tem um interesse particular, como eu não me canso de referir, na gestão de equipas, ou seja, de recursos humanos, e que tenha também alguma apetência para fazer a gestão de recursos materiais. Não é? Portanto, o gestor... Com os financeiros incluídos. Exatamente. Depois, estas equipas são constituídas por elementos muito diversos. Logo à partida, os curadores, por exemplo, que de alguma forma são os responsáveis por aquilo que é o planeamento da exposição
em particular. Juntamente com os curadores temos os arquitetos e os designers, que vão, de alguma forma, projetar aquilo que é a fruição do público no espaço físico. Esta relação no espaço entre o público e as obras. Exatamente. E a exposição, e a própria exposição. Exatamente. Lembrando aqui que se tiver uma componente digital, voltamos àquela questão que já abordámos, que é haver também técnicos que possam planear essa... Porque essa relação vai existir à mesma. Vai existir à mesma. Noutro contexto, mas vai existir à mesma. Com certeza. Depois temos, de facto, eu diria, os recursos técnicos, não é? E esses são, por exemplo, quem faz a mediação com os públicos, quem, por exemplo, promove as visitas guiadas ou, de alguma forma, é responsável pelas visitas que têm o acompanhamento das maletas pedagógicas, por exemplo. O que é uma maleta pedagógica? A maleta pedagógica é um instrumento utilizado, por exemplo, nas visitas e que, de alguma forma, tem uma série de componentes que ajudam o público à compreensão, a uma melhor compreensão daquilo que é aquela exposição. Devo dizer que é uma coisa muito utilizada nas visitas escolares, por exemplo, porque permite ao público mais jovem ter acesso a materiais que habitualmente não têm ou não estão no local. Exatamente, e que permite compreender melhor aquilo que é a exposição pretende transmitir. Mas estes gestores vêm normalmente de onde? São pessoas que já trabalham nos museus? São contratados projeto a projeto? Bom, no caso dos museus, o gestor deste projeto normalmente é um museólogo. Alguém que se formou em museologia ou em gestão do património, por hipótese, e que depois vai procurar fazer, idealmente, formações que o vão tornar cada vez mais capaz para fazer a gestão de todos estes fatores que nós temos vindo a elencar e que são, de facto, os principais, porque depois há subníveis de gestão que importam também preencher e não só. E o gestor tem que ter também a característica de, eu diria, em voo, conseguir ir atualizando aquilo que são, não os objetivos, mas alguns caminhos, está bem? E, portanto, o gestor tem essa... O projeto tem um planeamento, mas depois há uma adequação à realidade e ela é dinâmica, não é estática, não é? À medida que a coisa vai acontecendo. Dou-lhe um exemplo. Na orçamentação, o gestor deverá ter, por exemplo, logo no início do projeto, uma bolsa de 10% a 15% de fundos para imprevistos. Porque eles vão acontecer, não é? Os imprevistos acontecem. Exatamente. João, quais são os principais obstáculos à implementação de projetos? À cabeça eu diria assim, provavelmente financiamento, mas acredito que existam outros. As instalações, por exemplo, podem ser um obstáculo. Para não começar já pelo financiamento. As instalações, por uma razão muito simples. Os museus, habitualmente, estão localizados em edifícios que foram, de alguma forma, desenhados para outro fim. São poucos os museus que têm edifícios desenhados de raiz para essa finalidade. Com certeza. E até se coloca um caso interessante que há alguns que foram desenhados para essa finalidade. Mesmo assim. Mas quer dizer, a adequação àquilo que é a museologia e as museografias de hoje em dia já não estão com a adequação que deviam. E, portanto, eu diria o espaço. O espaço físico. O espaço, exatamente. Pode ser uma dificuldade. Uma dificuldade. Depois as equipas são normalmente pequenas, o que requer que quem faz a gestão desses projetos tem que conseguir adequar muito bem aquilo que são os seus recursos humanos àquilo que realmente quer transmitir com uma exposição. E diria também os fatores financeiros. Mas, por exemplo, temos outros. Um desafio, se for uma exposição ao ar livre. Fatores climatéricos, por exemplo, que podem pôr em causa a conservação das peças. Isto são alguns dos fatores que podem, de alguma forma, ser desafiantes para determinados projetos. João, há pouco tinha prometido que íamos falar de tecnologias e eu agora queria dar aqui uma vista de olhos. Eu sei que não trouxe uma bola de cristal, mas no futuro dos projetos nos museus, porque aparentemente por aquilo que me descreve é um caminho
a seguir, que não tem volta, não é? Isso. Cada vez mais haverá gestão de projetos dentro de museus. Os museus até a funcionar com esta lógica da gestão de projetos. E há aqui tecnologias novas. Falou-nos há pouco de algumas. Como é que vão ser os próximos museus e os próximos projetos de museus olhando para a tecnologia? Bom, nós temos à cabeça 2 tecnologias que estão atualmente a ser implementadas nos museus, que têm essa possibilidade, não é? Que é a realidade aumentada e a realidade virtual. Sim, elas estão relacionadas, mas têm essa diferença. Mas tem uma diferença. Portanto, eu diria que essas 2 tecnologias fundamentais. Depois há, de facto, a virtualização total do espaço de exposição. E nós temos algumas galerias, por exemplo, que já funcionam exclusivamente em ambiente digital. Razão para que isso aconteça. Muitas vezes são galerias que expõem acervos que não lhes pertencem. Portanto, quer dizer... de outra forma não estariam lá. E, portanto, quer dizer, há toda esta utilização das novas tecnologias no apoio ao visitante. E depois, quer dizer, há toda uma série de... Presumo que a realidade aumentada possa ajudar imenso a criar ambientes fantásticos, físicos dentro de museus, mas também a integrar públicos com limitações que, de outra maneira, não acompanhariam tão bem uma exposição. Com certeza. Esse apoio que é dado a públicos que sem conteúdos específicos desenvolvidos para eles não conseguiriam fruir as exposições, não é novo. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, dos invisuais, que ao longo das últimas décadas têm tido, por exemplo, a possibilidade, através do tato, de experienciar uma pintura, por exemplo, ou um monumento, um busto, portanto, tudo através do tato. Há também... A Torre de Belém tem à entrada justamente um dispositivo que permite em visuais perceber a arquitetura da própria Torre de Belém. Exatamente. E, portanto, eu diria que essa é uma característica muito importante. Depois existe toda uma outra vertente que é, de facto, e que hoje está muito em voga, que é tudo o que é sensorial, não é? A exposição hoje é acompanhada... O museu é um museu de sensações, não é só um museu de exposição de peças. Com certeza. E, portanto, vamos ter o som, vamos ter a luz a participar para aquilo que são experiências que se querem cada vez mais apelativas ao público. Imersivas? Imersivas de alguma forma também. Embora nem todas as exposições que tiram partido da tecnologia têm como objetivo ser imersivo. Muitas vezes Mas é uma possibilidade. Os conteúdos tecnológicos muitas vezes são um apoio àquilo que é o entendimento da exposição e não pretende que haja uma imersão dentro da exposição. Porque nós podemos ter uma exposição imersiva e que não recorre à tecnologia, por exemplo, através da criação de ambientes em sala. Eu estou-me a lembrar de algumas exposições em que eram recriadas, por exemplo, salas de palácios. É imersivo, mas não tem tecnologia. Tá? Também já vi recorrer a aromas, justamente para ajudar nessa imersão, uma tecnologia antiga. Alguns museus usam. Exatamente. E os públicos? Temos deixado um pouco os públicos de fora, mas a relação com os públicos deve ser fundamental. Claro. Hoje, eu diria que o grande desafio é colocar o público a co-criar a exposição. Como assim? Pode explicar melhor essa ideia? Porque nós estamos habituados o público entra e a exposição está feita, não é? Claro. Como é que nós vamos co-criar, ajudar a criar uma exposição? Então, um exemplo claro é através da captação da atenção do público, através do financiamento que eles podem eventualmente prover à exposição. Eu estou-me a lembrar de subscrições que são abertas, por exemplo, online, para que se participe financeiramente, não só naquilo que é a possibilidade de uma exposição futura, mas também
a dar as suas ideias sobre aquilo que pode ser. Também do ponto de vista criativo, não apenas do financiamento. Exatamente. O Museu da Arte Antiga teve uma grande operação de crowdfunding para permitir a compra de um quadro, Exatamente. mas também ideias. Não, é engraçado que, por exemplo, a questão do crowdfunding é fundamental, porque normalmente quem faz esse financiamento busca depois ter algum tipo de benefício. Sim, umas pequenas benesses. Seja em merchandising, por exemplo, mas quer dizer, mas há alguns museus que podem também... Há uma pequena atenção, uma pequena simpatia. Exatamente. Mas quer dizer, essa atenção pode dar de uma forma muito simples. Esse quadro que falou que foi adquirido pelo Museu Nacional da Arte Antiga. Quem participa na compra, através do crowdfunding, na verdade já está a participar naquilo que é a criação, ou não é a criação, mas quer dizer, naquilo que é o discurso do museu, porque está a participar na compra de peças. De uma obra, sim. Exatamente. E, portanto, logo aí à cabeça, ele está a participar naquilo que potencialmente será uma exposição. Então, mas vê no futuro museus mais abertos à participação do público, com o público a ser esse tal co-participante das exposições? Co-participante, de certeza. De certeza. Mas também co-criador. Mas co-criador também. Porque co-participante hoje em dia já é relativamente simples. Através de... Eu estou-me a lembrar, por exemplo, aqui há alguns museus em Lisboa que logo à partida pedem ao visitante para introduzir determinados dados em plataformas que depois vão tornar a experiência do visitante mais adequada àquilo que são os seus objetivos. Aliás, como fazemos quando navegamos num site de compras, por exemplo. Exatamente. Portanto, na verdade, os museus, alguns deles, através da tecnologia, já criam alguns cookies que vão, de alguma forma, ajudar o visitante na sua experiência. Na experiência. Exatamente. Justamente para tornar uma visita uma experiência. Exatamente. Uma experiência e não apenas uma mera visita. João Francisco Fialho, muito obrigado pelo tempo que pôde despender a ajudar-nos a perceber como é que se gerem projetos em museus, de onde é que nascem os gestores de projetos de museus, mas, sobretudo, como é que vamos ver no futuro estes museus mais ligados às tecnologias, mas também mais ligados ao público. Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.